Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí mais uma vez a este canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a holding da Vale. Só para a gente entender melhor o que seria uma holding, vamos voltar aqui à sua origem. Essa palavra hold, ela vem lá do verbo do inglês, que significa to hold. E o seu significado, basicamente, é manter o controle ou a guarda de alguma coisa. E quando nós trazemos isso para o mundo dos investimentos, basicamente no setor financeiro, a holding, ela trata-se de uma empresa que tem por objetivo e finalidade o controle e a administração de uma outra ou até mesmo de mais de uma empresa. Ela não tem qualquer participação no critério de produção de bens e serviços, ela limita-se apenas à gestão ou à administração de uma ou mais empresas. Então, fica claro, trata-se de uma empresa que possui ali seu CNPJ e que também possui ações que, em alguns casos, podem até ser ações majoritárias de uma ou de mais empresas. E certamente quando você ali abre a sua corretora e vai ali em busca de uma ação de renda variável para fazer os seus aportes, os seus investimentos, você pode estar adicionando à sua carteira de investimento uma ação de uma empresa que é controladora, no caso aí de uma holding, ou até mesmo uma ação de uma empresa que é controlada, uma ação de uma empresa qualquer. E aí vem a pergunta: será que isso muda alguma coisa para os nossos dividendos, para os nossos proventos? E é exatamente isso que nós veremos no conteúdo deste vídeo. Vamos aqui estar comparando uma holding da Vale com ações da própria mineradora Vale. E vamos perceber se há realmente alguma diferença que possa fazer com que nós tenhamos bons ganhos ou até mesmo ganhos não tão bons assim. Então, eu te convido a ficar ligado neste conteúdo até o final, porque foi preparado com muito carinho, com muita atenção, para que você possa sim fazer as suas boas escolhas ao estar ali fazendo os seus aportes, os seus investimentos, buscando ali melhores ativos para a sua carteira. Então, fica ligado até o final e vamos para o conteúdo. Antes de nós partirmos para fazer os comparativos sobre esses ativos da bolsa, é muito importante aqui eu sinalizar para você que com este conteúdo eu não busco dizer para você qual é o ativo que você deve escolher, no que você vai ouvir aqui. Muito pelo contrário, porque nós sabemos como funciona o mercado financeiro. Qualquer alterações no cenário macroeconômico, ela afeta o setor financeiro, que na sua consequência afeta os ativos de renda variável. Então, no momento deste vídeo, esse ativo, que aqui eu vou apresentar e comparar, ele pode estar com rendimento muito bom, mas no amanhã, com as alterações no cenário político, econômico, externo, esse ativo ele pode ter aí uma certa desvalorização. Por isso, é muito importante você estar sempre atento ao que acontece nesse cenário externo. Então, meu objetivo é te mostrar um caminho que você pode estar trilhando dentre muitos caminhos que existem aí, para você estar fazendo a sua consulta, a sua análise e escolhendo para a sua carteira de investimento bons ativos, tá certo? Então, fica ligado, vai ser muito importante. Foi preparado com muito carinho esse conteúdo para te ajudar a fazer ali as suas boas escolhas. Então, vamos lá. Que a Vale é uma das maiores pagadoras de proventos da B3, isso ninguém pode negar. Basta analisarmos aí os relatórios de importantes sites do setor financeiro e vamos ver que a Vale ela se destaca como sendo uma das quatro maiores pagadoras de proventos para os seus investidores, ficando aí atrás apenas de ações importantes e muito conhecidas, como da Petrobras, JBS, dentre outras ações. E no momento em que foi feita essa pesquisa, a Vale ali, ela tinha um dividend yield, que é ali a sua taxa de retorno, de praticamente 10,30%. E que no momento em que eu gravo esse vídeo, já está aí em 11,53%.
E essa taxa de 11,53% ao ano é sim uma excelente taxa para os nossos rendimentos. Mas os relatórios também mostram que é possível obtermos também rendimentos um pouco melhores se optarmos pelos ativos da holding Bradespar, que é a empresa que faz a gestão da mineradora Vale. A Bradespar, ela é composta por um grupo de acionistas do Banco do Bradesco e que tem por finalidade gerenciar, administrar a empresa Vale. Então, praticamente, nós estamos aqui falando de dois ativos que estão ligados entre si. Se você investe na Bradespar, que é uma empresa que tem seu CNPJ, você também estaria investindo de forma indireta na empresa Vale. E o interessante é que qualquer alteração que houver ou que ocorrer com a Vale, no caso aí no setor de mineração, afetaria os ativos da Vale e que, por consequência, também afetaria os ativos da empresa Bradespar. Então ficaria a pergunta: como é possível que essas empresas que estão ligadas entre si poderiam ter rendimentos diferentes uma das outras? Então, é o que vamos ver agora aqui, se isso é possível ou não. E quando comparamos a evolução do rendimento desses dois ativos, observamos que há ali uma diferença relevante até mesmo, que pode potencializar os nossos ganhos se fizermos a escolha certa. E é o que vamos ver isso agora. Aqui no site da Status Invest, o que vamos fazer é a comparação com a taxa de rentabilidade. É o quanto que essas ações elas crescem no decorrer do tempo. E automaticamente, essa taxa de rentabilidade ela é passada também para os seus cotistas, dentro ali da taxa de retorno do dividend yield. Então, ao abrirmos aqui o Status Invest, vamos aqui procurar aqui as ações da Vale. Aqui você nota que, como dissemos, o dividend yield está hoje em 11,53% e vamos comparar com a rentabilidade da Bradespar. Vamos aqui procurar a Bradespar, adicionar para fazer a comparação. Vamos partir diretamente para a tela cheia, para ficar mais fácil de visualizarmos essa rentabilidade aí. Então, quando olhamos aqui para o gráfico, aqui ele está apontando os últimos 2 anos. Então, nesse período, você tem aqui a linha verde, que é o ativo da Bradespar, e a linha amarela, o ativo da mineradora Vale. Então, nota-se que do mês 10 de 2022 até o mês 10 atual do nosso ano, temos que a taxa de crescimento da Bradespar, ela vem evoluindo em um potencial, vamos dizer assim, muito acima da Vale do Rio Doce. E quando analisamos essa mesma projeção, vamos pôr aqui há uns 5 anos atrás, por exemplo, para vermos se houve alguma alteração ou não, vemos que nos últimos 5 anos, lá em meados de outubro de 2019, elas caminharam juntas com a taxa de crescimento, de rentabilidade muito aproximada, né? Mas que no longo do tempo, a Bradespar, ela vem se destacando com proventos, com rendimentos muito maiores do que a empresa a qual ela gerencia, que seria a Vale. Vamos um pouco mais longe, porque é muito importante também analisarmos a projeção em um histórico maior. Então, analisamos com 2 anos, analisamos com 5 anos, e agora vamos analisar, aqui tem 10 anos. E vamos ver aqui também. Estamos aqui, pessoal, aqui analisando a taxa de retorno em relação aos dividendos, tá bom? Então, nos últimos 10 anos, vemos que o diferencial, né, a taxa de crescimento, a taxa de rentabilidade da Bradespar, ela está muito mais acima do que a taxa de retorno da mineradora Vale. Então, nós temos aí a Vale com dividend yield de 11,53%, e quando olhamos para a Bradespar, ela está com dividend yield de 15,29%. E o porquê dessa diferença, se nós temos uma empresa
que administra uma outra empresa, da qual ali ela recebe os seus proventos e que está exposta ao mesmo risco. Existem sim alguns fatores que podem explicar isso. Você ter empresas diferentes ligadas entre si, sendo que se você investe em uma, você vai ter mais ganhos do que investindo na outra. E esses fatores são os seguintes: o primeiro fator que explica a diferença nessa taxa de retorno é que as empresas que são RON, normalmente elas são negociadas no mercado financeiro a um valor menor do que as empresas por elas controladas. E essa diferença concede aos investidores uma taxa de retorno maior. E nós vimos isso quando comparamos o dividend yield da Vale com o dividend yield da Bradespar, que estava um pouco mais que 3% acima do que a Vale está concedendo aos seus investidores. Um outro fator que é que eu considero o mais relevante é que, por não estarem diretamente ligadas àqueles processos de produção ou prestação de serviços de suas controladas, as RONs normalmente elas investem um pouco menos os seus lucros no seu setor. E por investirem menos, elas acabam repassando uma parcela maior de seus dividendos para os seus cotistas. E essa parcela, com certeza, é o diferencial quando você compara investir na Bradespar com investimentos que são feitos na Vale. Você vai ver que há uma diferença de retorno que o cotista recebe. E, por último, um outro fator também muito relevante, que é o diferencial para essas empresas, é que empresas holding normalmente investem em mais de uma empresa. E isso diversifica a sua carteira e potencializa os seus ganhos. E se elas estão recebendo mais proventos, elas tendem a repassar cada vez mais parte dos seus lucros para os seus investidores. Sem contar que, se uma empresa onde ela tem na sua carteira mais de uma empresa, ela está também ali mais protegida dos riscos que o mercado financeiro pode proporcionar para ela. E essa proteção dela é automaticamente repassada para os seus investidores. Então, para você entender melhor, quando você investe em uma empresa holding, com certeza ela tem investimentos em mais de uma empresa. Se ela está protegida, essa proteção, ela automaticamente ela é repassada para você. É que nem o caso da Itaúsa. A Itaúsa é uma empresa que ela administra, ela gerencia o Banco Itaú, mas não só o Banco Itaú. Ela também gerencia a Dexo, a Alpargata, CCR, NTS e outras empresas também. Então, uma empresa ruim, ela, estando no mercado financeiro, e você tendo a opção de escolher ela e investir nela, você vai ter uma diversificação na sua carteira, porque ela repassa isso automaticamente para os seus cotistas. Então, de posse no que você ouviu até aqui, em qual empresa você investiria? Na Vale ou na Bradespar? No Itaú ou na Itaúsa? Então, esse conteúdo ele é para a sua reflexão, para a sua análise, e esperamos que você tenha aprendido um pouco da diferença entre você investir em uma empresa comum ou em uma empresa ruim. Agradeço a sua participação até o final deste vídeo e peço a você, se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta se for a sua vontade, para que esse conteúdo ele possa ser disponibilizado pelo YouTube para mais pessoas, para mais investidores iniciantes, para que eles possam também fazer ali uma análise e tomar ali com certeza uma boa decisão. Muito obrigado a todos e forte abraço.